Os seres vivos, reino dos animais, os vertebrados. Fósseis de peixes mais antigos já apresentavam as características básicas dos vertebrados: esqueleto interno, com crânio e coluna vertebral, protetores do sistema nervoso central. Todos os vertebrados pertencem ao filo dos cordados. Tradicionalmente, vertebrados são classificados em 5 grupos: peixes, animais exclusivamente aquáticos e divididos em 3 classes: agnatos, sem mandíbula, condrictes, de esqueleto cartilaginoso, e osteíctes, de esqueleto ósseo. A classe dos anfíbios representa a transição do grupo para o ambiente terrestre com o desenvolvimento de patas. Os répteis são os primeiros vertebrados completamente adaptados ao ambiente terrestre por sua pele impermeável. As aves estão adaptadas ao voo. Uma das suas características comuns com mamíferos é a homeotermia. E mamíferos são os animais dotados de glândulas mamárias e pelos. A superclasse dos peixes compartilha respiração branquial e nadadeiras. Os agnatos ou ciclóstomos não apresentam mandíbula, são carniceiros como a feiticeira ou parasitas como a lampreia. Tubarões, cações e raias são do grupo dos condrictes. Com mandíbula, o esqueleto é formado somente por cartilagem, por isso peixes cartilaginosos. O corpo é revestido por escamas, a boca fica em posição ventral, voltada para baixo, e a nadadeira caudal é assimétrica. Os osteíctes mais abundantes apresentam tecido ósseo compondo seu esqueleto, por isso, peixes ósseos. Na lateral de seu corpo, na região da cabeça, estão os opérculos, que cobrem e protegem as fendas branquiais, e internamente, a bexiga natatória funciona como órgão flutuador. Sua boca assume posição frontal e a nadadeira caudal passa a ser simétrica. Peixes são animais ectotérmicos, isto é, não produzem calor suficiente para manter a temperatura do corpo. Os cartilaginosos e os ósseos percebem as vibrações transmitidas pela água por meio da linha lateral, escamas perfuradas. O ciclo de vida da maioria dos anfíbios inclui uma fase aquática, reprodução e desenvolvimento inicial, e outra terrestre, adultos. Anfíbio significa vida dupla. Sapos, pererecas, rãs, salamandras e cobras cegas são encontrados em zonas quentes, sendo sensíveis às mudanças ambientais, por isso o risco de extinção. Após metamorfose, perdem as características aquáticas como nadadeiras e brânquias e adquirem características que possibilitam viver na terra: 4 pernas, pálpebras e respiração pulmonar. Esta última rudimentar e, portanto, complementada pela cutânea. Apesar de cobrirem a pele com substâncias tóxicas com efeito irritante, são incapazes de lançar ou injetar o veneno. Os répteis chamam a atenção por andarem arrastando o abdômen no chão. Réptil significa rastejar. Vivem e se reproduzem longe da água por causa de sua pele grossa e impermeável, e ovos com casca. Os quelônios têm carapaça e são representados por tartarugas, jabutis e cágados. Os crocodilos, jacarés e gaviais apresentam dentes afiados e corpo coberto por placas rígidas. Lagartos e serpentes formam o grupo dos escamados, pois trocam periodicamente as escamas que cobrem o corpo, o que lhes confere agilidade. Serpentes venenosas podem ser ou não peçonhentas. Em caso de acidente, procure rapidamente local para receber soro antiofídico. As aves são caracterizadas pela presença de bico, de corpo coberto de penas e dos membros anteriores transformados em asas. Apesar de terem asas, nem todas voam, como pinguins, galinhas e emas. São outras adaptações ao voo: quilha, músculo peitoral bem desenvolvidos, ossos pneumáticos, pulmões com sacos aéreos
e órgãos ausentes ou reduzidos, que diminuem a massa corporal. As aves, assim como os mamíferos, são animais endotérmicos, pois seu metabolismo acelerado produz calor constantemente, mantendo a temperatura do corpo praticamente constante. Homeotermia. A presença de gordura subcutânea auxilia na retenção do calor. Aves cuidam de seus filhotes, desde o ovo até que aprendam a voar e obter o próprio alimento. As características mais evidentes dos animais vertebrados e endotérmicos da classe dos mamíferos, grupo que os humanos fazem parte, são a presença de glândulas mamárias e corpo total ou parcialmente coberto por pelos. No entanto, heterodontia, dentes de formas e tamanhos diferentes, está associada à alimentação. Pulmões bem desenvolvidos, onde o diafragma, músculo que separa o tórax do abdômen e aumenta o volume da caixa torácica, e os alvéolos, que ampliam a área de troca gasosa, também são novidades. Animais de aparências e hábitos variados podem ser bípedes, andam sobre duas patas, ou quadrúpedes, andam sobre quatro patas. Terrestres ou aquáticos, nadadores ou voadores, se distribuem desde as regiões frias próximas aos polos até os desertos equatoriais. O cuidado da mãe garante alimento, leite, na fase inicial do desenvolvimento do filhote, mas muitas espécies acompanham e protegem a prole até que termine de se desenvolver. Divididos em 3 grupos: placentários, que apresentam placenta bem desenvolvida, onde o embrião se desenvolve, como o homem, o cavalo, o coelho, o lobo, o urso. Marsupiais, de placenta rudimentar, onde o embrião termina seu desenvolvimento numa bolsa chamada marsúpio, onde estão as glândulas mamárias, que é o caso dos gambás, cangurus e koalas, e os monotremados, ovíparos, isto é, põem ovos, onde os embriões se desenvolvem fora do corpo da mãe. É o caso do ornitorrinco e da ecdna. Até a próxima!